Ainda nesse sentido de pessoas que já se foram, um fato recente que chamou muita atenção, que eu acho que até a própria mídia acho que foi até um pouco precipitada, né? Não houve eu acho que deveria ter sido um pouco mais investigado a questão. Trava aí, eu acho que eu até sei de quem que você tá falando já, né? De quem? Ai, gente, olha, eu tô horrorizada até agora. Mas enfim, é isso mesmo que você falou. Achei que a mídia foi um pouco pesada, né? Eu acho. Do tio Paulo? O tio Paulo. Ah, o tio Paulo. O tio Paulo. Cara. Mas e aí, de repente, a primeira coisa que estoura lá, falou, pô, tá lá a mulher com o cara no banco. E aí a mídia já em cima, todo mundo em cima, falou, porra, que horror. Mas aí, de repente, começaram a investigar um pouco a fundo, mas tem algumas outras coisas que precisam ser investigadas ainda. Na minha opinião, eu acho que a mídia foi um pouquinho precipitada, eu acredito, não viu o outro lado, não sei. Muito da mulher, né? Eu acho que houve um pouquinho de precipitação, sim. Você tá correto, Marquinhos. Tem duas análises interessantes aí. Uma análise do fato e outra análise sociológica que a gente diz muito sobre o Brasil. A primeira, quando os caras divulgaram o vídeo, foi um pequeno trecho de 1 minuto e meio, 2 minutos, que um funcionário do banco gravou o que estava acontecendo. Sim. E realmente o que você vê ali é uma pessoa falecida, certo? Que ninguém no banco ali também falou que estava falecida. As pessoas estão falando como se ele estivesse vivo, não estivesse bem e tal. E aí o que essa imagem, esse vídeo foi, e aí todo mundo tacou pedra na mulher. Eu sei porque eu entrevistei a advogada dela. Tá? Da moça que levou, a Érica. Entrevistei a advogada dela, a gente conversou tudo, ela me apresentou documentos, vídeos, fotos. E realmente, cara, a Érica cuidava daquele cara. É verdade. Ela não era cuidadora oficial, mas ela cuidava porque ela não tinha emprego formal. Era uma família pobre, de periferia, humilde, né? que corre atrás das coisas. O tio morava no segundo andar do barraco. Ele não conseguia mais descer e subir. Exato. E aí ele foi internado. Ele foi pra UPA, voltou depois de 8 dias com pneumonia, voltou ruim, e aí ele não conseguia mais subir. E eles fizeram um movimento ali para reformar um espaço para ele lá embaixo, para ele poder ficar, não precisar subir e descer. Esse espaço já estava para ser construído, com orçamento, com tudo, porque o tio já não estava muito legal. E ele tinha sido pré-aprovado em março, um empréstimo de 17 mil reais. Tem lá o orçamento, tudo certinho, o que ia fazer. E aí ela foi em 2 bancos. Primeiro ela foi no BNDES, porque ele recebia o LOAS, que é do INSS, sim. o benefício do INSS, e é o BNDES, que é o BMG, que libera, o BMG liberando administrativamente, ela tem que procurar um banco desses comuns, Itaú, Banespa, Santander, para poder liberar. E ela foi no Itaú. Então, primeiro ela teve que ir nesse banco, depois ela foi no Itaú. Então, quer dizer que ela não foi buscar 2 empréstimos. Ela foi lá ver como resolver e tal. E o tio estava vivo. Só que a Érica, ela não tinha noção do quanto o tio não estava bem. Ou tinha também e achou que o tio ia aguentar. Só que entrando no banco, o tio faleceu. E aí deu tudo aquilo. Essa é a parte da história, tá? Que a gente conseguiu olhar, ver e tudo. E não deixa de ser crime pro delegado, porque, enfim, ele acha que ela percebeu que o tio tava morto, ia fazer empréstimo no jeito e tal. O problema é que essa mulher tava presa. Hoje foi expedido mandado. Tava presa em Bangu. Ela foi solta, né? Quase foi em Benfica, antes dela ir pra Bangu. As presas queriam bater nela, porque não sabiam da história direito, tudo. A mulher nunca teve uma reincidência, nunca foi bandida, nunca foi nada. Ela simplesmente levou o tio e pra quem sabe, quem é pobre da periferia, sabe aqui que cuidar de doente numa periferia é complicado, né? Sim, vai ajudar sim. a mulher. E aí, cara, o que acontece? Por que essa mulher tá presa e o cara do Porsche... Ah, eu ia tocar nesse assunto também. Eu Queria ia falar já sobre. emendar. 156 km por hora, 113 batendo. Por que esse cara, a terceira vez que pedem a prisão dele e ele não tá preso? Então, mas tem outros casos anteriores. Muitos 53 outros casos. multas. 53 infrações. Não é normal uma coisa dessa. Um racha na Avenida Paulista que suspendeu a carteira dele. Exato. Mais um motociclista que ele subiu, passou por cima lá, Passou por atropelou cima das também. motos, sim. Que loucura, gente. E como é que fica impune isso? O É que a gente tem que ridículo. pensar? A justiça é só para o lado que tem mais ou menos dinheiro? A No justiça... Brasil é isso, né? No Brasil é muito visível. É muito visível que a justiça é e não é para todos. É o meu modo de pensar. Mas peraí. Né? É e não é para todos. É algo que me incomoda. Aconteceu, inclusive, aqui. Em Americana, aconteceu aqui também. O cara do Golfe passando na Avenida Santa Bárbara com tudo, em alta velocidade.
e atropelou o mocinho de bicicleta que estava saindo ao trabalho. Uns falam isso, né? Tem duas versões, que ele estava saindo do trabalho e o outro que ele estava indo ou saindo para casa da tia, uma coisa assim. Mas passou, atropelou ele, né? Tem imagens mostrando e também ele não prestou socorro. Aí esperou passar 2 dias, né, para não ficar no flagrante. E aí chegou lá ele falando que ele passou mal porque ele tem a doença autoimune lá, Crohn, uma coisa assim. E aí falando que ele desmaiou, né? Desmaiou no carro lá e a namorada tentando acudir ele. Mas como assim? Desmaiou e continuou, né? Com o carro, dirigindo em alta velocidade na Avenida Santa Bárbara. Matou. É muito complicado. No Brasil, se você tiver um advogado bom, você foge durante 36 horas, 48 horas, você volta e tá liberado. A questão é que, por exemplo, a moça foi levada diretamente para a delegacia, a Érica. Então, não houve um questionamento? Dois pesos e duas medidas. Se a gente for colocar na questão do direito, nenhum dos dois realmente era para estar preso preventivamente. Se fosse para estar, seria ele, porque ele tem condições de atrapalhar a investigação, como fez a hora que a polícia liberou ele. Porque a hora que ele bateu, ele saiu, a polícia liberou ele para ir para o hospital e ele com a mãe fugiram, vazaram. Foi isso. Tem até o vídeo do policial lá. Tentando, né? São coisas assim que às vezes você perde o sono.